o 10º apóstolo, o que se ocultava à direita da sala, só podia ser Simão, o Zelota, ou Tomé. João Marcos acabou por me levar até o lugar onde, de fato, se agrupavam 5 mulheres. Uma delas estava rodeada e assistida pelas outras. Mas, de repente, quando me dispunha a certificar-me da identidade daquela que gemia, uma voz conhecida, potente e rouca obrigou-me a virar-me para trás. Visões. Isso é o que tivestes. Visões próprias de mulheres assustadas e malucas. Pedro, de pé, gesticulando e com o pescoço inchado por aquele arrebatamento súbito, continuou num tom de censura. O túmulo vazio. O jejum e o choro transtornaram-te. Malditas sejam. Por que não nos deixas em paz com a nossa dor? André intercedeu, pedindo calma ao seu fogoso irmão. E Simão, resmungando, sentou-se de novo, enquanto Judas de Alfeu, um dos gêmeos, lhe oferecia uma tigela e um pão de trigo. Mas o pescador, com a mão, atirou a tigela para o chão, esparramando o leite no brilhante soalho de madeira. A típica reação violenta de Pedro só contribuiu para exaltar ainda mais os ânimos. Vários discípulos criticaram a sua atitude, enredando-se numa áspera troca de insultos e impropérios. Aquela explosão, como me confirmaria André pouco depois, não era outra coisa senão a consequência lógica e humana da grande pressão a que estavam submetidos desde a prisão e crucificação do Rabi. Não eram as dúvidas ou o desespero que tinham ofuscado a inteligência daqueles homens. Era algo muito pior. O medo do sinédrio e da guarda do templo e a vergonha individual e coletiva perante a ignominiosa execução do guia. O fato de terem permanecido durante tantas horas no andar de cima da casa dos Marcos, com as espadas atadas à cintura e sem forças para regressar aos seus lares, na Galiléia, era a melhor e a mais palpável demonstração do terror que os dominava. É claro que esta situação tão tensa tinha os levado até a esquecerem-se das promessas de Jesus sobre o seu regresso à vida. Por isso, quando as hebreias correram a toda pressa para o cenáculo, todos, sem exceção, as tomaram por loucas, estúpidas e visionárias. No meio dos gritos e das maldições, enquanto Maria procurava, silenciosa e pacientemente, limpar o leite derramado e João Marcos, assustado, se agarrava ao meu braço, umas pancadas secas ecoaram no aposento. O discípulo que estava deitado no divã encostado à parede, tinha começado a bater com a cabeça. João, o Zebedeu, saltou do seu assento e lançou-se sobre o seu companheiro, segurando-o pelos ombros. Mas o robusto apóstolo, invadido por um ataque de histeria e desespero, continuou a bater com a cabeça na parede. Impotente, o magro e jovem discípulo voltou-se para o grupo pedindo ajuda. André e os gêmeos acudiram logo e imobilizaram Simão, o Zelota. Efetivamente, tratava-se do impulsivo simpatizante do grupo revolucionário. Tal como o mestre o tinha avisado na última ceia, aquela tragédia a lançaram numa desolação sem paralelo entre os seus irmãos. Todos os seus ideais, os seus sonhos e as suas ânsias de liberdade se tinham desmoronado com a notícia da morte de Jesus. Desfiz-me repentinamente do cajado e, aproximando-me do agitado Galileu, esforcei-me por examiná-lo. Simão, com os olhos fechados, lutava por se libertar dos braços dos seus amigos. Cabeceava constantemente, procurando a parede, emitindo uma série entrecortada de gritos agudos e angustiados. Agarrei-o, como pude, pelo pulso, tentando calcular as suas pulsações. Estava muito acelerado. Peguei na redoma com a cevada e o leite coalhado e, a um sinal meu, André e o jovem Zebedeu obrigaram-no a abrir a boca. Sem hesitar um segundo, verti parte da poção entre a sua negra e hirsuta barba. Ao sentir a repugnante mistura, os olhos dele abriram-se, espantados. Estavam vermelhos por causa daquelas longas horas de pranto. Pouco a pouco, entre suspiros e estremecimentos esporádicos, foi se acalmando. Não sei se foi a bebida ou as palavras de consolo dos seus irmãos, mas Simão, o Zelota, caiu num doce torpor, e, revirando outra vez os olhos, voltou a reclinar-se no divã, completamente alheio a tudo o que acontecia à sua volta. Os gêmeos mantiveram-se ao lado dele enquanto João e André, com o olhar entristecido, voltavam para a mesa.
O patético espetáculo de Simão arremetendo contra a parede acabara de repente com a discussão. E os abatidos seguidores do Nazareno entregaram-se, impotentes, a obscuras reflexões. Mas o silêncio duraria pouco. Pegando de novo na vara, dei meia volta, disposto a prosseguir as minhas averiguações junto do grupo das mulheres. Não foi preciso. Uma delas, a que estivera soluçando, acabava de separar-se das suas companheiras, colocando-se a meio metro de Pedro. Era Maria Madalena, uma das mais destacadas hebreias ao mesmo tempo que temerária e sensata, de todas as que seguiam o Rabi. Ao vê-la, fiquei paralisado. Agora começava a compreender o porquê dos seus lamentos. E aquela valente mulher, de queixo hipoplásico, rosto estreito e triangular, olhos perdidos em órbitas profundas sombreadas por grandes olheiras, encarou com valentia o homem que a havia admoestado. A fúria inflamou as artérias do seu pescoço comprido e gracioso e um temível faiscar brilhou no seu olhar de azeviche. Pedro mal teve tempo de levantar os seus apagados olhos claros. Como um terremoto, a Madalena, colando as suas mãos ossudas e longas sobre o magro peito, jurou pelo nome de Deus vivo que não mentia, que não sofria de alucinação alguma e que, Galileu teimoso, se quisesse, que fosse com ela mesma comprovar. Hipoplásico, de queixo recortado e desenvolvimento claramente incompleto. De acordo com a tipologia kritschmeriana, Maria Madalena enquadrar-se-ia, em grande parte, no biotipo dos leptossômicos. Tipos de silhueta alongada, magros e esgunhos, nos quais predomina o eixo vertical do corpo. Só o seu nariz, reto e recolhido, não correspondia ao perfil típico desta classificação dos seres humanos. Em contrapartida, a pele, pálida e seca, os ombros estreitos e os membros compridos eram os habituais entre os leptossômicos. N. Do M. Simão Pedro empalideceu perante a justificada cólera de Madalena. Devido à veemência que mostrara, o manto que cobria sua cabeça acabou por escorregar até o chão, deixando a descoberto cabelos suaves, negros e desordenados. E os finos cordões dourados que pendiam dos orifícios dos lóbulos das orelhas oscilaram ritmadamente, ao mesmo tempo que naquela sala silenciosa se ouvia o entrechocar do seu colar de conchas. Uma das mulheres, discretamente recolheu o manto e, entregando à furiosa Maria, tentou dissuadi-la. Mas ela, que não fora em vão cortesana industriosa e dissoluta cidade de Magdala, sabia enfrentar os homens e, com a força que lhe dava a segurança e o conhecimento da verdade, afastou a companheira e acrescentou: e não só dou o testemunho, como estas, de que o túmulo estava vazio, como também vos juro que o vi e falei com ele. Pedro, farto de tanto palavreado, pôs-se a coçar a careca, e, encolhendo os ombros, voltou-lhe as costas. João Marcos veio salvar aquela situação embaraçosa. Antes que a Madalena arremetesse novamente contra o incrédulo apóstolo, o miúdo interpôs-se entre os dois contendores, pedindo à mulher que me contasse o que dizia ter visto e ouvido. Aquele impulso espontâneo do Benjamim da casa pareceu acalmar os nervos da hebreia, e, perante a expectativa geral, fui acomodar-me num dos divãs vazios, ratificando o pedido de João Marcos. Madalena observou-me com desconfiança. Ao que parecia, era o único homem, entre os ali reunidos, que mostrava interesse pelas suas palavras. Maria, a senhora da casa, contribuiu para distender aquela atmosfera desagradável, enchendo as tigelas restantes e oferecendo, solícita e conciliadora, o pão frio. Todos aceitaram com prazer, incluindo Pedro, que, com a mesma espontaneidade, pediu perdão à esposa de Marcos. Madalena, com um ar cansado, sem conceder muito crédito à minha boa fé, recolheu as pregas da sua túnica verde erva e sentou-se de pernas abertas no divã de honra. Ao destapar parte das pernas, um leve brilho fez com que eu reparasse num dos seus tornozelos. À trêmula luz dos candelabros, vi brilhar um aljufar, uma pequena pérola, presa numa fina corrente em volta do tornozelo. Sorri para ela animando-a a começar. Depois de se cobrir com o manto, suspirou profundamente. Cravou os olhos em mim e, por fim, um sorriso de gratidão revelou uma dentadura impecável.
Eu estava prestes a conhecer o que, segundo aquelas mulheres, constituía o primeiro de uma longa cadeia de misteriosos e inquietantes acontecimentos. E a de Magdala indicou as 4 mulheres. Estas que vês aqui, e mais outras 10 ou 15 que tinham ido sentar-se a seus pés, passaram a festa do Shabat crentes no reino do nosso Mestre, recolhidas na casa de José de Arimateia. A nossa tristeza era tão grande, e a nossa desolação tão profunda, que muitas de nós julgávamos que íamos morrer. E, antes do alvorecer do primeiro dia da semana, de acordo com o prometido a José e a Nicodemo, pegamos nos óleos e aromas. Então, interrompia, tentando encontrar o fio à meada, eram 5. Sim. E Maria foi apontando e identificando cada uma delas. Joana, mulher de Chusal. Maria, mãe dos gêmeos Alfeu. Salomé, de João e Tiago de Zebedeu, e Susana, a mais nova, filha de Esdra, o de Alexandria. Só o curtido rosto de Salomé me era familiar. A verdade é que eram tantas as mulheres que tinham seguido habitualmente Jesus e o grupo dos apóstolos que se tornava problemático reter os nomes ou as fisionomias. Mas qualquer dia terei de falar também destas esforçadas, imprescindíveis e esquecidas discípulas do Rabi da Galileia. Sim, talvez mais à frente, supondo que Deus me continue a iluminar e a sustentar. Caminhávamos apressadas. Não tardaria a amanhecer e queríamos concluir o mais depressa possível o doloroso trance de lavar e preparar o corpo de Nosso Senhor. Chegamos ao sepulcro e, ao ver a laje, Maria Madalena ia depressa demais na sua narração. Eu precisava de mais pormenores. Por exemplo, o que sabiam elas das patrulhas de vigilância colocadas no sepulcro? O que pensariam fazer para que as deixassem entrar na cripta? Estava deslocada. Compreendes, Jazão? Confrontava-me de novo com uma situação delicada.